40 aposentados por dia procuram o PROCON para denunciar associações que lhes cobram mensalidades abusivas. Essas entidades fazem falsas promessas de revisão do INSS, nunca cumprem o que prometem, exigem pagamentos e incluem inadimplentes em órgãos de proteção de crédito. Agora, o Ministério Público de São Paulo conseguiu proibir na Justiça essas cobranças dos aposentados. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo de hoje fala sobre golpes contra aposentados. Para discutir esse assunto, recebemos Maria Cecília Nacle, promotora de Justiça do Consumidor de São Paulo. Obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço. Também no programa, Carlos Ortiz, ex-secretário de Trabalho no governo de São Paulo e hoje presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. Obrigado pela presença, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, o Ministério Público conseguiu fazer com que a Justiça impeça cobranças abusivas feitas por entidades que prometem aos aposentados revisão no INSS e outras coisas, depois acabam obrigando eles a fazerem pagamentos permanentes lá, e quando na verdade nunca resolvem o problema. Como foi? O que foi decidido exatamente pela Justiça? Recentemente, a Justiça, acolhendo pedidos formulados pelo Ministério Público em uma ação civil pública, acabou reconhecendo os fundamentos invocados pela Promotoria do Consumidor e impedindo que cobranças judiciais e extrajudiciais sejam promovidas contra esses idosos hipervulneráveis, né? E também concedeu a nosso pedido a suspensão de ingresso de novos associados. Além do mais, a suspensão também dessa publicidade, que na sua maioria é feita através de cartas. Cartas que nós chamamos até de é utilizado um marketing muito agressivo, porque ela prevê prazos para comparecimento nas sedes das associações, por exemplo, em 48 horas. Então, a pessoa acaba se sentindo induzida a comparecer com o receio de que aquele prazo acabe. Certo. Carlos, você como presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados também já havia feito denúncias sobre esse tipo de problema, né? Sim, nós procuramos praticamente todos os órgãos de representação, né, dos aposentados, pedindo, né, que alguma providência fosse tomada, porque para nós é grande o número de pessoas que passam diariamente no nosso sindicato falando que foram lesadas, que foram induzidas a entrar com uma ação que, na maior parte das vezes, quando a gente vai ver, a pessoa não tem direito àquele pedido, àquela ação que essa associação ou aquele advogado fez. Para ter uma ideia, nós temos aí uma média de quase 500 pessoas que passam no nosso sindicato. Nosso sindicato tem, além de ter procurado a justiça, nós também entramos com várias ações contra algumas associações e algumas delas com muito êxito, né? Fazendo com que o dinheiro que foi pago seja devolvido e ainda a gente pede muitas vezes o ressarcimento, né, por danos morais, e chegamos já a ganhar algumas ações onde a perda por danos morais chegou a 3, 4 mil reais. Doutora, como o Carlos acabou de colocar, o dinheiro também deve ser devolvido nesses casos, né? Sim, isso é um pedido que é feito também na ação civil pública, né? O ressarcimento desses idosos consumidores lesados, só que isso depende ainda da procedência dessa ação e o que deve ainda demorar um certo tempo, né? Porque a justiça é um pouco morosa, ainda está no início da ação, mas com certeza nós fizemos esse pedido e ao final, esperando que haja um êxito nessa ação, os consumidores poderão se habilitar para receber aqueles valores cobrados indevidamente. Tá. Ô Carlos, e quais são essas entidades que fazem esse tipo de golpe ou de enganação aí contra os aposentados? Geralmente são associações que se dizem associações, né? Mas a gente sabe que na realidade são advogados que usam essas associações para poder estar induzindo essas pessoas aí a procurar
associação para um futuro processo. E o que mais chama a atenção nossa é um pouco o que a doutora falou, a forma como que eles chegam, né, nessas pessoas. Eles mandam carta falando do processo, pedindo uma maior urgência, 48 horas para comparecer, e falando já até o valor. Tem cartas que chegam lá que eles dizem que a pessoa tem 40, 50 mil para receber, que a aposentadoria vai ser acrescida no valor de 30% a 40%. Né? E quando as pessoas nos procuram, a primeira coisa que a gente faz é analisar todos os documentos da pessoa para ver se aquela ação que realmente aquele advogado ou aquela associação está se propondo a fazer, se realmente tem fundamento. E a maioria das vezes, posso dizer assim, sem medo de errar, que 80%, 90% das vezes a pessoa não tem direito. Então, o que eles fazem? Eles alegam que é mensalidade da associação, mas é mensalidades que chega a girar em torno de R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000. E o pior, que tem casos que, depois de um ano, como a ação ainda não saiu, aí eles começam a mandar cartas dizendo que a pessoa tem que ir lá para pagar mais 12 mensalidades, que vai girar em torno de mais R$ 1.500, R$ 1.800. Então, nós já chegamos a pegar casos de pessoas que já tinham pago mais de R$ 3.000. Entendeu? Então, é duro, né? E eu estava comentando com a doutora. O pior que eu fui até a OAB para conversar com o pessoal, para ver se a gente conseguir mudar pelo menos alguma coisa naquelas procurações que os idosos assinam. Muitos deles, eles são tão sorrateiros que eles escrevem com letra bem pequenininha que a pessoa leu e entendeu o que estava escrito. E ainda para piorar mais a situação, geralmente o idoso vai acompanhado, né, com o filho, com o neto, ou muitas vezes com o vizinho, e aí eles pedem para que aquela pessoa que esteja junto assine como testemunha, que é para dificultar mais ainda alguma ação depois contra essas pessoas. Mas realmente nosso sindicato tem atuado, parceria com a promotoria pública, parceria com outros órgãos aí para denunciar e fazer valer o direito dessas pessoas. Doutora, de janeiro a março, parece que houve um aumento de mais de 200% nesse tipo de caso, né? Sim, houve um aumento assim vertiginoso, porque o que acontece é que várias associações vão se proliferando e utilizando do mesmo tipo de procedimento. Então, por óbvio, a gente, sendo uma promotoria do consumidor, o reflexo é imediato. Então, todos os dias, nós recebemos novas representações de consumidores. É assustador o aumento desse tipo de golpe. Correto. E sobre o que o Carlos tinha acabado de falar, pelo relato dele ali, são várias irregularidades ou ilegalidades cometidas ali, né? Publicidade enganosa é uma delas, mas são várias outras. A senhora poderia comentar? Sim, sim. Esses contratos que são firmados, normalmente eles possuem letras muito pequenas, termos muito difíceis de serem compreendidos por um público leigo, e isso, obviamente, acaba sendo um grande artifício para que o consumidor idoso acabe cedendo ali naquele momento, com aquela expectativa de recebimento e aumento da sua renda, o que é legítimo, né? Mas ele acaba assinando sem ler as cláusulas, e quando ele nota, ele está sendo cobrado por mensalidades associativas, quando na realidade ele não tinha sequer conhecimento de que ele estava se associando. Tá. E já existe algum tipo de jurisprudência, decisões já tomadas, que já garantam o direito do cidadão aí quando ele é enganado, né, dessa forma? Olha, nós temos uma ação civil pública tramitando aqui também no Fórum Central, em São Paulo, promovida pela Promotoria do Idoso. Aliás, nós trabalhamos muito em conjunto, porque é um público muito específico de pessoas idosas, mas que também são consumidores, né? Então, há uma ação promovida já há alguns anos que está tramitando. Ainda não temos decisão definitiva, porém, temos a expectativa de que, havendo uma sentença favorável, isso será muito
positivo para as outras espécies de ações que estão sendo promovidas com relação a esse mesmo tipo de golpe. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos falar sobre os cuidados que os aposentados devem ter para não serem enganados. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. O senhor tem ouvido falar que existem muitos golpes hoje contra aposentados? Existe muita gente que tenta aproximar, atrair o aposentado com oferta de melhoria de aposentadoria, coisas desse tipo. Eu acho que o ideal é procurar o próprio INSS. Acho que tem que seguir o que diz o INSS, vai sempre na agência, ou liga no 135. Exatamente, aí pega o documento da pessoa, quando a pessoa vai ver, aí fica sócio pagando uma mensalidade por mês e é lesado realmente. Olha, eu acho que tudo depende muito do governo verificar isso, né? Se tem órgãos para fiscalizar, tem que ser fiscalizado. Estão falando que tem gente que, para aposentar o outro, quer 3 meses adiantado, só que vai enrolando e não consegue aposentar. E aí, quando às vezes a pessoa consegue aposentar, é cortado o benefício da pessoa. Isso daí eu já ouvi falar. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo de hoje fala sobre golpes contra aposentados. Para discutir esse assunto, recebemos a promotora de Justiça do Consumidor de São Paulo, Maria Cecília Nacli. Também no programa, o ex-secretário de Trabalho do Governo de São Paulo e hoje presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Carlos Ortiz. Doutora, antes de a gente falar dos cuidados assim, que os aposentados devem tomar, só complementando uma informação lá, na questão da decisão lá da Justiça, foi pedida também a indisponibilidade dos bens lá dos representantes dessas entidades? Sim, um dos pedidos formulados em sede liminar, ou seja, no início da ação, foi justamente a indisponibilidade de bens. Acontece o seguinte, que infelizmente a jurisprudência ainda é um pouco reticente para conceder esse tipo de pedido, né? O judiciário acaba sendo um pouco cauteloso, então é uma medida que nós pedimos, mas é um pouco difícil de ser concedida. Nós acabamos não recorrendo dessa parte da decisão, porque nós entendemos que um recurso demoraria ainda mais o andamento da ação. Então, de uma forma muito prática, nós entendemos que os principais pedidos sendo concedidos, a situação já seria um pouco mais remediada. Quer dizer, isso é uma questão que ainda vai ser... Ainda pode ser e a Justiça pode conceder no curso da ação. De repente, se a Justiça se convencer desses requisitos, isso pode ser concedido durante a ação. Certo. Carlos, o que exatamente o cidadão tem que fazer para cuidar da aposentadoria dele? Quais são os caminhos, o que ele tem que fazer corretamente para não correr risco de ser enganado, meu dia? Olha, na realidade, eu gostaria até de comentar alguma coisa que é o seguinte, nem todas as ações elas são falsas, né? Você tem realmente várias ações que podem ser movidas, muitas vezes, para rever um benefício, o valor do benefício, ou alguma coisa que possa estar errada. Mas o que a gente tem dito para que as pessoas não caiam nesses contos, que as pessoas, por exemplo, se tem alguma dúvida, ou procure o Sindicato Nacional dos Aposentados, ou procure o seu sindicato, porque se a pessoa se aposentou, ele automaticamente ele vem de alguma categoria, então automaticamente lá também tem representantes que possam estar orientando. O sindicato da categoria é o primeiro lugar que ele poderia procurar. Cada categoria é o primeiro lugar, porque geralmente a pessoa quando vai se aposentar dá entrada, né? Procura o sindicato dele para dar entrada na aposentadoria. Se houver algum erro, vá tentar resolver lá, ou vem no sindicato. INSS no próprio também, INSS, né? Ele pode entrar com pedido no INSS para que possa rever a sua aposentadoria. Se não satisfeito, aí sim, vai, procura um sindicato, procura um parente ou alguém que ele conheça, que ele tenha confiança para poder realmente entrar com essa ação, um advogado da sua confiança. Agora, não dá para a pessoa acreditar, né, que a gente fala acreditar em Papai Noel. Eu costumo dizer assim, quando a esmola é demais,
o santo desconfia, né? Então, quando a pessoa vem dizendo que você tem direito a uma coisa que você muitas vezes ficar na dúvida, não se deixa iludir. Então, procure o sindicato. O nosso sindicato, por exemplo, nesses casos, desses golpes, a gente entra com uma ação gratuitamente para que a pessoa possa rever, né? Rever o que ele gastou, rever os seus direitos, mas volto a afirmar, né? Nem todas as ações são falsas. Por exemplo, nós já ganhamos muitas ações contra a Previdência. Teve uma que, inclusive, foi em parceria com o Ministério Público, sobre a revisão, por exemplo, daquelas pessoas que foram aposentadas por invalidez. Teve uma outra época também que nós estávamos com uma ação sobre o erro da aplicação, da correção do teto que foi dado para as pessoas que recebiam pelo teto. Aí, junto também com o Ministério Público, entramos com uma ação, aí todo mundo foi beneficiado, quer dizer, não foi só os associados do sindicato nosso, quer dizer, todo mundo que tinha direito foi chamado para receber aquela diferença. Por exemplo, esse último processo que foi da diferença das pessoas que tinham se aposentado por invalidez, foi feito um acordo, então tem gente que vai receber até 2022. Então tem pessoas que estão recebendo em casa a cartinha da Previdência, chamando ele para dizer que o valor dele foi corrigido, e muitas vezes a pessoa nem sabe. Mas foi uma ação nossa, em conjunto com o Ministério Público, para fazer valer o direito dessas pessoas que estava errado o cálculo da Previdência. Correto. O que dá chance para essas entidades aí é sempre a questão da revisão, né? Justamente, é sempre a questão da revisão. Você pega uma pessoa que muitas vezes, quando ela se aposenta, ela já vê o seu benefício achatado, diminuído. Porque, por exemplo, nós tínhamos aí o bendito fator previdenciário, que em muitos casos reduzia o valor do benefício em 30%, 40%. Então, a pessoa muitas vezes ganhava R$2.500, R$3.000, acaba se aposentando com R$1.200, R$1.300. Né? E aí depois vem os espertinhos dizer que essa pessoa tem chance de rever aquele cálculo que tem lá um acumulado, que tem não sei o quê. Então, a pessoa acaba se iludindo. Então, volto a frisar, muitas vezes tem erro, mas procure pessoas que não sejam essas associações, que não sejam essas arapucas que eles armam aí, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, para estar pegando, principalmente aquelas pessoas menos esclarecidas, aquelas pessoas que têm muitas vezes dificuldade em entender, em ler, mas eles acabam pegando todo mundo. Hoje tem muita informação na internet, por exemplo, então, mas pessoas mais humildes, mais simples, acabam tendo dificuldade, ou até pouca leitura, acabam não tendo acesso, né, a essas informações. E, doutora, essas entidades também prometem clubes de férias, esportes, atividades diversas e tal, que também nunca são oferecidas, né? Exato. Isso é um aspecto interessante, assim como chega a criatividade desse tipo de entidade, né? Nós pegamos alguns contratos de adesão em que eram oferecidos clubes com atividades de arvorismo, tirolesa. E, assim, pensando num público idoso, quer dizer, é algo, assim, de absurdo, né? Então, assim, o expediente utilizado para esse tipo de entidade chega, assim, a ser, não ser crível que isso seja utilizado. Mas o que acontece, voltando ao que a gente estava falando, é que as pessoas acabam não lendo, né? Eu estava até comentando aqui com o Dr. Carlos o seguinte, que nós pegamos algumas representações em que as pessoas apresentavam até deficiência visual. Representações onde os idosos não conseguiam sequer assinar o nome. Então, assim, a gente utiliza muito essa expressão de hipervulnerabilidade porque é um público que, além de idoso, geralmente não tem mesmo todo aquele recurso para poder distinguir aquele tipo de informação que é passada. Então, é um público que acaba sendo muito mais exposto do que um público, entre aspas, comum, né? Geralmente, a pessoa idosa não tem tanto acesso à internet, não tem essa facilidade toda. Então, nós entendemos como um marketing agressivo mesmo, né? Que se utiliza dessa especial condição do idoso vulnerável para poder abarcar o maior número de, entre aspas, associados lesados. Certo.
Eu gostaria que a senhora falasse também, a gente já está caminhando, infelizmente, para o final do programa, mas que a senhora comentasse também sobre essa questão do direito constitucional da pessoa se filiar ou não a uma entidade, né? Porque a pessoa se associa lá a uma entidade como essa e depois eles, segundo, no entender deles, você não pode sair nunca mais. O que diz o direito a respeito dessa questão exatamente? A Constituição Federal, ela prevê o direito de se filiar livremente e também, por outro lado, de se desfiliar livremente, né? Isso faz parte de qualquer Estado democrático de direito. Inclusive, esse dispositivo é chamado de cláusula pétrea, ou seja, é um dos dispositivos da Constituição que não podem ser modificados, né? Seria um núcleo imutável da Constituição. Então, tamanha a importância desse dispositivo que isso foi também trazido como fundamento da nossa ação civil pública. Por quê? O que acontece é que, além daquele idoso ser induzido a assinar aquele contrato, ele depois não consegue se desvincular, ele não consegue se desfiliar dessa associação. Então, é como se fosse uma associação compulsória, vitalícia, e ele não consegue se desligar em momento algum, porque chegando na associação, o argumento é o seguinte: olha, se o senhor não pagar as mensalidades que o senhor está devendo, o senhor não pode sair da associação, o que é um verdadeiro absurdo, é uma inconstitucionalidade flagrante, que a pessoa, voltando a dizer, sendo hipervulnerável, não tem condições de combater esse tipo de argumento. Doutora, se a senhora puder também deixar um contato, caso alguém também queira encaminhar alguma denúncia, alguma informação à promotoria. Perfeito. Nós temos o site do Ministério Público, mpsp.mp.br. Lá é possível que o usuário tenha acesso à ouvidoria do Ministério Público, onde podem ser formuladas denúncias. Também é possível comparecer pessoalmente ao Ministério Público aqui no centro, na Rua Riachuelo, 115. E no próprio balcão de informações da Promotoria do Consumidor, é possível relatar esse fato e isso vai ser feito através dos próprios funcionários que vão redigir essa denúncia, essa representação, ou a própria pessoa também pode, se quiser, escrever uma espécie de uma carta, uma comunicação. Isso vai ser dado o devido encaminhamento dentro da promotoria. Ok, muito obrigado. Carlos, se você puder também fazer as suas considerações finais e também deixar um contato. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade e dizer que a gente fala, nós estamos falando muito de associações que realmente são associações que prejudicam os aposentados, mas nós também temos, né, pessoas, associações sérias, né, que realmente defendem o interesse dos aposentados. Nosso sindicato, por exemplo, a pessoa, se quiser se associar, ela é livre, quer dizer, ela que vai optar, vai assinar o formulário dizendo que ela quer se associar. Por exemplo, as nossas mensalidades, elas não são abusivas, como esse pessoal faz. Pra você ter uma ideia, nosso sindicato, o valor da nossa mensalidade é 0,5% do valor do benefício, né? Um país como o nosso, que quase 80% ganha um salário mínimo, então nós estamos falando de uma mensalidade de R$ 4,40, R$ 5 por mês. Então, e a pessoa, quando vem, ele conhece o sindicato, ele recebe um manual, né, uma revista com tudo que o sindicato tem para oferecer, a questão não só do jurídico, mas também colônia de férias, tudo aquilo que realmente o sindicato oferece para os nossos associados. E também é aquela velha história, o associado ele sai a hora que ele quiser, a hora que ele chegar lá e falar, não quero mais fazer parte, automaticamente na hora a gente dá baixa, né, porque o nosso sindicato ele tem um acompanhamento e uma fiscalização rigorosa da Previdência e do INSS, que a nossa mensalidade para as pessoas do sistema privado ela é descontada direto no benefício. Então, o INSS fiscaliza, nós passamos por auditoria todo ano, onde eles sorteiam lá 2, 3, 4 mil fichas de associado e nós temos que mostrar que realmente aquela pessoa preencheu, que aquela pessoa assinou, que aquela pessoa realmente concordou em pagar aquela mensalidade.
Tá. Carlos, e o contato para quem quiser pedir informação ou esclarecimentos? Nós temos o dúvidas@sindinap.org.br. Nós temos o telefone 3293-7500 e a nossa sede fica aqui no centro, Rua do Carmo, número 171. Ok. Obrigado pela presença. Muito obrigado, doutora. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.